Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós e que a palavra ministrada hoje, ela chegue no seu coração e faça a diferença. Deus quer nos conscientizar que a igreja dele está sofrendo muitos ataques. O adversário tem tentado muito contra a igreja dele. Tem tentado estremecer a igreja do Senhor. De todas as formas, nós vemos isso. O ataque à igreja do Senhor. Devemos, antes de qualquer coisa, lembrar que a perseguição à igreja do Senhor é muito antiga, mas a igreja prevalece. E devemos lembrar que a igreja do Senhor, ela é comparada a um hospital. E quem é que vai para o hospital? Quem precisa do hospital? Os doentes. Doente da alma, doente do físico, da mente. Os doentes. Eles precisam do remédio. E o remédio é Cristo. O remédio quem tem é aquele que pagou o preço para a sua igreja, para resgatar a sua igreja, o seu povo de volta. E todos que o Pai deu ao nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse que nenhum se perdeu. Nenhum que ele deu, exceto o filho da perdição, que foi o traidor, Judas. Então, nós sabemos que a igreja do Senhor, ela sofre ataques sempre. Quando ela está em muita comunhão com o mundo, ela está correndo um risco muito grande de se perder. E quando o mundo fica contra a igreja, é porque ela está no caminho certo. Quando nós estamos no caminho certo, somos atacados. Mas ele, que é o nosso Senhor e Salvador, não permite que a igreja pereça. Pelo contrário, nós ficamos mais fortes. Mais fortes. Então, a igreja é um hospital, onde Cristo é o médico, onde os pastores, os missionários, aqueles que se dispõem a servir na obra do Senhor, são instrumentos nas mãos deste grande médico, que sara qualquer tipo de enfermidade. Cristo veio resgatar os perdidos, curar os doentes e libertar os cativos, aqueles que estavam nas garras de Satanás. Cristo veio para isso. E uma coisa muito importante que nós não podemos esquecer: ele veio para nos resgatar. Olha o que tem aqui no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Marcos, no capítulo 2, no versículo 17. Eu vou ler a partir do versículo 15 para vocês entenderem o contexto. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam junto com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele. Já começaram a apontar: por que ele come e bebe com publicanos e pecadores? Aí Jesus respondeu. Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, de remédio.
Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Então ele veio nos resgatar mesmo. Esse é o objetivo dele. E a igreja do Senhor, ela está repleta de doentes em tratamento. De pessoas com limitações, mas que resolveram seguir a Cristo, ouviram a voz do bom pastor e o seguiram, mas estão doentes. Por quê? Porque ainda tem o corpo puxando para trás, puxando para a morte. Então, nós estamos sempre em processo de santificação, num tratamento de cura espiritual para o grande dia e para a vida eterna. A vida eterna nos aguarda. Nós que estamos no hospital chamado igreja. E o que está acontecendo? No hospital, tem pessoas de toda forma. E o adversário fica procurando, ele conhece a fraqueza de cada um de nós. E ele fica ali, tentando minar a igreja na fraqueza daquela pessoa. Aí as pessoas atacam a igreja por quê? Porque ela infiltra, Satanás infiltra na igreja falsos profetas, falsos líderes, pessoas carismáticas que sabem falar, que falam com muita eloquência, mas que mentem no púlpito, que não vivem a palavra de Deus e que distorcem a palavra de Deus, tentando minar a credibilidade da palavra incontestável de Deus. A palavra de Deus é incontestável, não tem o que discutir. Não muda. Aí eles chegam com a conversa bonitinha, falando bem mansinho, uns lobos em vestes de cordeiro, e tentam minar a igreja para tirar do caminho da verdade muitos que não leem a palavra de Deus, que preferem ouvir só aquilo que aquele pastor interessante, que sabe falar muito bem e que faz o povo rir vez por outra no púlpito, preferem ouvi-lo do que entrar na palavra, estudar a palavra, porque na hora que aquele pastor todo arrumado, todo parece um galã, muito engraçado, muito interessante, começa a falar asneira, o que não vem de Deus, você que conhece a palavra de Deus, você se levanta e sai daquele lugar. Na hora que ele colocar na sua cabeça, tentar convencer você de que não deve obedecer a palavra de Deus e que ela deve ser alterada, saia correndo dessa igreja. Ela não é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é inabalável. Ela não muda a palavra. Ela prega a palavra. Você tem que extrair da palavra. Você não pode criar suposições, tirando, pincelando, pegando uma partezinha da palavra e criar um mundo, uma história fantástica. Não pode. Você não pode fugir da palavra. Então, se alguém está ali, muito bem organizado, a igrejona, com ar-condicionado, tudo mais, de preferência pintada de preto, aí ele vai, começa a falar. Quando ele começar a falar alguma coisa que não tem na palavra de Deus, então não está certo. Ele tem que falar o que tem na palavra. Ele não tem que supor que Jesus, quando estava falando que não era para pecar, mas a suposição é que, na verdade, o relativismo entrando, é porque depende da situação. Mentira! E o pai da mentira é o diabo.
Então temos que ficar atentos. A igreja do Senhor está sofrendo ataques porque estão infiltrando inimigos da verdade nas igrejas, criando muitas denominações para fragmentar a igreja do Senhor. Muitas denominações. Uma pessoa diz, eu tenho uma fraqueza nisso aqui, porque eu gosto de fazer isso, mesmo que eu sei que na Bíblia Sagrada diz que não é para fazer. Mas eu gosto de fazer, eu não consigo parar de fazer. Eu sou tão bonzinho, eu só faço isso. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou abrir uma igreja. E nessa igreja, eu digo que pode fazer isso. Fica cheia de gente para ir para o inferno com ele. Cheinha de gente para ir para o inferno com ele. Porque é a pregação da facilidade. Um evangelho mentiroso que cria uma história, um personagem que eles denominam de Jesus, quando não é o nosso Cristo. Eles criam um personagem bonzinho e que está ali disposto para servir você com avental ali para servir você. Você quer o quê? Sim, você tá certo, você tá querendo dinheiro, né? Pera. Bandeja do dinheiro. Comercializando. Querendo número de pessoas para levar para o inferno. Porque não prega a verdade. A verdade, por mais que ela doa, não tem para onde correr. É a verdade. E depois que ela dói, que ela trata, que ela abre a ferida, o Senhor vem e cicatriza a ferida com a verdade. Não pode haver distorção na palavra de Deus. Mas Jesus deixou bem claro aqui, porque a verdadeira igreja do Senhor vai receber aquele que estava em pecado e que está todo machucado, querendo vida, vai receber com amor a pessoa. Mas vai deixar o pecado do lado de fora da igreja. Ai, mas é o sacrifício. Eu vou fazer esse rapaz se sacrificar para deixar de adulterar? Não, mas não é assim. Você chama a pessoa que estava na prática do adultério ou com outro tipo de perversão sexual, você traz ele. O lugar dele é dentro da igreja. Agora, o pecado dele é fora. É lá no mundo que está condenado à morte eterna. Deixa o pecado lá fora. E quando você entrar, aí o Senhor vai pegar os instrumentos dele e vai fazer uma cirurgia em você, tirando toda a mazela. E você vai ficar feliz. Porque tem gente que faz... Eu vi um depoimento de um rapaz que ele disse que foi criado na igreja e a mãe dele é uma pessoa muito cristã, que crê muito em Deus, que segue a palavra de Deus. Aí a mãe dele... Aí ele chegou para a mãe um dia e disse, mãe, na verdade eu descobri que eu sou homossexual. Aí ela disse, não, meu filho, ninguém nasce homossexual. Você não é homossexual. De jeito nenhum. Você nasceu um homem e você não é homossexual. E ele disse que ficou num dilema muito grande. Aí ele, para não desagradar a mãe, no lugar dele buscar o socorro de Deus, para Deus libertar ele daquilo, não, ele, para não desagradar a mãe, continuou querendo ser homossexual. Mas a mãe dele não podia saber. Para a mãe não ficar triste. E ele ali reprimido. Isso ele falando com uma psicóloga. É um programa que tem sobre isso. Aí ele disse que ali reprimido. Porque, na verdade, ela já conhecia a verdade. Mas ele precisava conhecer essa verdade. Ela não deveria ter dito, não está acontecendo, e fingiu depois que nada estava acontecendo. Não. Tem que dizer, meu filho, você ainda está com esse pensamento? Vamos orar juntos. Mas eu quero você feliz.
Não é ficar reprimido que o mundo se acabou porque eu não estou indo para o inferno. Não, primeiro que ele está indo para o inferno. Porque, na verdade, o desejo dele é de fazer aquilo que desagrada a Deus. Ele só não estava fazendo por causa da mãe dele. Ele tinha que pedir ao médico que socorresse ele. Que libertasse ele daquilo. Que aquilo não tem lógica. Ora, ele nasceu um homem, é um homem. E não vai deixar de ser homem. Ele precisa só de se libertar do demônio que faz ele desejar o próprio sexo dele. Mas é o sexo dele, de homem. Deixou de ser homem, não. Então, não existe essa coisa de, ai, mas a igreja reprime. Ai, a igreja reprime. Não é isso. A igreja abre os teus olhos. Diz, bem, a verdade é essa. Mostra na palavra, pronto. E você vai buscar em Deus a alegria de viver livre daquilo. Quem vai cuidar de libertar você é o Espírito Santo de Deus. É Ele que liberta. É Ele que dá o discernimento para você. Não é o fato de sua mãe fingir que não estava acontecendo. É errado. Ela tinha que orar pelo filho, que clamar a Deus pelo filho, que abraçar esse filho. E que entender, ela quer o filho. Mas aquela atitude, ela tem que explicar para ele que para Deus é reprovável. É abominação para Deus. Já pensou, aquele filho nunca vai lhe dar filhos. Quer dizer, é uma quebra. Já sabe que é uma coisa de Satanás. Uma coisa que não dá frutos. Mas tem que ser trabalhado com amor. Não é para reprimir a pessoa. Humilhar. Ah, agora eu não gosto mais dele porque ele disse que... Não. Claro que o amor permanece, é o mesmo. Mas não era para se omitir. E nem ele se reprimir. Eu estou sofrendo porque eu quero ser homossexual. Não. Senhor, me ajude. Senhor, eu estou querendo adulterar, me ajude. Senhor, eu estou pecando nessa área, me ajude. E Deus faz. A responsabilidade sua é só uma, pedir o socorro de Deus. Aí Deus faz tudo. Ele faz, ele liberta. Ele faz um milagre. Porque Satanás confundiu você. Você era amigo daquela outra pessoa, daquele outro homem, ou então, no caso de uma mulher, ela era amiga da outra, como irmãs. E aí Satanás colocou aquilo ali, implantou nela aquela ideia de que ela tem um desejo além da amizade. Não existe isso carnal. O desejo carnal é o menor desejo. Então, se havia amizade, a amizade não vai morrer, não. Não precisa ficar chorando. Nunca mais eu vou ver fulano. Não. Você vai ver, vai orar com essa pessoa, vai pedir pela libertação da pessoa. Não tem essa história de, ai, agora eu estou oprimido e por isso... Que conversa é essa? Satanás enganou quem aí? Quem é que está enganado? Não existe isso. O remédio, ele já existe. Jesus já pagou o preço. E ele vai fazer você ficar feliz, 1000 vezes, incomparavelmente mais feliz, liberto daquilo, daquele desejo que levava você para a morte. Não existe isso. Então, é aí onde já vem. Aí o que acontece? Aí a pessoa que quer Deus e que tem ali um falso mestre, um falso líder, que vai enganar você, distorcer a Bíblia, aí você diz, ali no pensamento daquele homem, totalmente distorcido da palavra de Deus, para poder chegar numa coisa, ele tem que rasgar um monte de páginas da Bíblia para convencer você que o adultério é certo, que o homossexualismo é certo, que a prostituição é certa, que o roubo é certo, que você pedir dinheiro, pedir a Deus no lugar de pedir a salvação, pedir para ficar rico, tá errado, mas ele vai querer convencer você que é certo. Para isso, ele tem que rasgar a Bíblia quase toda. Fica só a capa. Fica só a capa da Bíblia. E é isso que estão querendo implantar. Sabe como é o nome disso? Ataque à igreja do Senhor.
Porque o povo vai começar a achar que a igreja do Senhor é que está errada. Quando a igreja do Senhor está baseada na verdade, no que é certo, nos princípios cristãos. A igreja do Senhor está no caminho certo. Por isso que ela sofre perseguição. Por causa dos falsos profetas que Satanás tem levantado nesses dias para envergonhar. E ele ainda enche a boca. Eu sou crente. Eu sou pastor fulano de tal. Eu sou não sei quem mais lá, diácono. Eu sou... Tudo mentira. Se ele foge dessa palavra, ele é escravo de Satanás e quer levar mais gente para ser escravo também. A igreja do Senhor está sofrendo ataques por causa destas pessoas. Porque eles foram levantados por Satanás para minar a credibilidade da palavra de Deus, que é incontestável. Provada, comprovada, ela foi ao fogo, queimaram e ela volta. A palavra de Deus, ninguém vai tirar. Ela vai permanecer aqui, ó, através do Espírito Santo que já está na terra. Agora, o que nós, como igreja, devemos fazer é lutar para que esta perseguição não roube de nós o direito da leitura da Bíblia. Porque é a palavra que traz vida. Que quando alguém sobe no púlpito e fala alguma coisa que é contrária, você faz, está errado. Você está na igreja católica ou na igreja de crente, ou do evangélico. Onde você estiver, a igreja que você estiver. Quando ele falar alguma coisa contrária à palavra, que Deus te deu conhecimento, você já entende. Na hora. Eu já me levantei de uma igreja que eu fui visitar no meio da pregação. Mas me levantei. E peguei a pessoa que eu tinha levado, que inclusive ela já está na glória. Foi com a doutora Marisa. A doutora Marisa estava doente e eu tinha levado a doutora Marisa para a nossa igreja e tudo. Mas aí alguém disse, olha, vai haver uma oração sobre as pessoas que estão enfermas numa igreja tal. Deu o endereço, tudo direitinho. Nós fomos. Quando eu cheguei na igreja, que o pastor abriu a boca, ele começou a falar coisas que não tinha nada a ver com a Bíblia Sagrada. Nada. Nada. Eu só pedi a ela, me perdoe porque eu trouxe a senhora aqui. Porque ele não está falando o que tem na palavra de Deus. Vamos sair. Aqui não é o lugar. Então, por quê? Porque ele disse uma coisa que eu vi que era contrária à palavra de Deus. Então, a gente tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. E ele estava mais com um demônio nele, adivinhador. Esse homem que foi para o púlpito era um missionário que ele estava falando. Ele foi o pregador e ele estava com um demônio adivinhador. Ele fazia, fulana de tal, sua casa é número tal. Digo, meu Deus do céu. Coisa de demônio mesmo. Sabe aonde? Numa igreja. Uma igreja que estava despreparada, porque não é todo mundo que o pastor pode botar no púlpito, não. Tem que ter muito cuidado. Tem que conversar com essa pessoa, que se aprofundar no conhecimento que essa pessoa tem da palavra de Deus, para permitir dar um microfone para essa pessoa falar, representar o nosso Senhor. Porque os falsos profetas não representam a igreja do Senhor. Eles não representam a igreja do Senhor. Os falsos líderes não representam a igreja do Senhor. Pelo contrário, eles foram levantados por Satanás para minar a igreja do Senhor. Tentar minar, porque não vai conseguir. Então, eles ficam ali. O que é que eles fazem? Aí eles fazem, vai, sai o escândalo. Aí diz, eita,
Olha só o comportamento daquela pessoa, daquele líder. Olha o que foi que ele fez. Olha o crime que ele cometeu. Aí, para que todas as pessoas que estão fora, precisando de entrar no hospital, chamado igreja, simplesmente a pessoa faz. Não, porque tinha um pastor, entenda, cuidado. É porque está havendo fragmentação, que é outra arma de Satanás, onde está acontecendo do jeito que o povo faz com o partido político, estão querendo fazer com as igrejas. Criar 1000 denominações. Até você chegar naquela que aceita o seu pecado. Aí você senta lá e diz, agora eu vou pro céu. Mas não vai, não. Nem você, nem quem está pregando mentira. O evangelho mentiroso, light, distorcido. Porque Jesus Cristo diz que tem que nascer de novo. E Nicodemos perguntou, como eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Ele disse, não. O vento sopra e você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. E aquele que é nascido de novo, ele é guiado pelo Espírito Santo. Ele deixa que Deus que o conduza através do Espírito Santo. Esse não erra. O Espírito Santo não vai mandar você fazer nenhum tipo de pecado, cometer nenhum pecado. Pode ficar tranquilo. Pelo contrário, quando você quiser, a carne, sempre ela fica por ali. Deixa eu convencer o Senhor, só uma coisinha. Olha, será que dava certo? Assim, eu não vou fazer tudo que eu fazia de errado. Mas assim, é só uma coisinha que eu tô querendo permanecer fazendo. Aí o Espírito Santo, com todo amor, vai não, meu filho. Mas isso aí te leva para a morte. Vem para a vida. Faça esse sacrifício de abandonar esse pecado. Venha, pegue a sua cruz do sacrifício do pecado que você abandonou e siga-me. Daqui a pouco você está tão em paz com Deus, tão em comunhão, com intimidade com Ele, que você não sente nem que está levando uma cruz. Ela fica tão leve. Porque o peso do pecado, Ele já pagou. Agora você está, ó, leve, feliz. Você diz, meu Deus, eu nunca pensei que eu ia ser feliz dessa forma. Eu sou feliz. Quando você está em Cristo, é feliz. E sem Ele, você está sendo enganado. Porque vida, felicidade, plenitude, razão de viver, propósito, só nele que fez você existir. Então, lembrar disso. 1 João, capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Olha que interessante. Não se deve amar o mundo. Só fechar esse assunto do problema do mundo que engana e que quer invadir a igreja. Está acontecendo um verdadeiro ataque. O mundo quer entrar na igreja. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Não amem. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que ama o mundo e que quer trazer o mundo para dentro da igreja, chega com uma mala pesadona, sem tamanho do mundo, para dentro da igreja. E
quer que o pastor e todos os membros da igreja aceitem. Senão você fica com raiva e vai embora. Não é do jeito que você quer. Esses meninos que são acostumados e essas meninas que tudo que pede, os pais de forma totalmente errada entregam. Facilitam tudo. Aí ele vai com essa malinha do tudo que eu quero, eu tenho, eu consigo. Vai com essa malinha lá para a igreja. Quando ele chega na igreja verdadeira, a primeira coisa que vai acontecer, o médico vai recebê-lo com todo amor. E na hora que o médico der um abraço bem grande nele, já vai puxando as amarras da mala. A mochila que ele estava trazendo nas costas. Aí ele tira. E o amor de Deus é uma coisa tão sobrenatural, e tão perfeita, e tão plena, e tão maravilhosa, que você faz desse jeito. Olha para a mala e faz, há mais tempo, vai-te embora. A verdadeira igreja. E ali o povo de Deus vai falar do amor de Deus, da verdade. E você vai se alegrar. Você não vai ficar oprimido, doido para fazer coisa errada, mas não, você não vai nem querer nada com coisa errada. Você nasce de novo. Essa é a igreja do Senhor. Mas a igreja que disser, venha meu filho, chegue, me dê a malinha. Eita, tão bonitinho. Acho que eu vou vestir também. Menina, interessante. É realmente, aqui é uma roupa que não cabe nem se ela fosse 3 números a menos. Mas eu acho que dá em mim. Vai deixar minhas pernas de fora. Eu acho que eu vou querer essa. Ei, isso aí é o que, menina? É o uísque, é? Eita, é importado, é? Eu vou provar só uma coisinha, viu? Ô, mala boa. Vamos se sujar bem muito aqui. Fica todo mundo enlameado. Isso não é igreja, não. Isso é fraude. Isso é um ataque à igreja do Senhor. Porque quando aquelas pessoas poderiam estar sendo tratadas, elas estão sendo enganadas por Satanás. Porque a igreja não é. A igreja que concorda, que fica brincando com Deus, ela não vai permanecer. E ela vai para o inferno e leva quem tiver com ela. É líder, é todo mundo. Todo mundo já com a roupinha do menino, da moça, do que fizeram lá. Não, a gente pode, aqui a gente faz, aqui. Jesus é tão bom, ele é tão bom. Ei, Jesus, vem cá. Ela tá querendo um carro novo. Ei, eu determino, Jesus, um carro novo. Porque quem é de Deus, ele é pobre de rico. Entendeu? Não, porque Deus só dá vitória. E o que é vitória para o cristão verdadeiro? É a vida eterna. As demais coisas, apenas elas são acrescentadas e vêm correndo atrás da gente. Eita, como Deus é bom. Mas primeiro, buscai o reino de Deus. E as demais coisas é que vos serão acrescentadas. E aqui ele explica, cuidado. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente está olhando. E olha que o mundo está assim, olha, jogando em cima da gente. O tempo todo, eu pelo menos toda vida agora que vou pegar um louvor ou uma pregação no YouTube, eu já sei que eles vão botar alguém fazendo uns gestos numa dança como que está tendo relações sexuais. Aí eu boto o que eu quero e pum, viro. Aí tão cutucutucu não é mais lá, que subiu, me desceu, que falou não sei o que mais lá. Tem um que diz assim, e a metralhadora. Eu não sei que metralhadora é essa, eu não sei se aparece metralhadora lá, eu não sei. Eu sei que quando o menino termina dizia, e a metralhadora. Aí passa um pouquinho, aí já limpou.
Aí você pode ver. Porque olha o que ele disse aqui. Os desejos dos olhos. É um perigo. Satanás usa demais essa arma contra a sua igreja. A igreja do Senhor tem que estar atenta. Sabe como é que você pode assistir TV hoje em dia? Segurando o controle. Não solte, não. Se você soltar o controle, desligue primeiro a TV. Porque é sério. É sério. Tudo que passa na TV tem que ter pecado. Se não tiver pecado, não tem graça. É desse jeito, na cabeça dos loucos que estão correndo para o inferno. E eles querem colocar isso na igreja do Senhor. Então eu gosto muito de assistir programas que aparece reforma de casa. Eu gosto muito, eu acho lindo vendo uma casa que estava caindo os pedaços e é transformada numa casa linda, reconstruída. Mas olha a mãozinha aqui, ó, no controle. Não pode soltar, não. Porque uma propaganda, menina, é um caso sério. Quando eles não colocam no próprio programa alguma situação bem pecaminosa, aí eu não assisto essa parte, não. Aí eu, pronto, outro dia eu assisto o programa. Então essa renúncia, esse domínio próprio é necessário para que a gente tenha uma vida limpa, porque os olhos são as janelas da alma. E a alma tem uma amizade, não estou dizendo a você, bem íntima com a carne. Então cuidado, que é onde tem o ego, a soberba, a besteira, a vaidade, o desejo. Aí a carne vai dizer, o que tu acha? As janelas, né? Aí você olha, se você olhar sem querer, porque você passou a vista e Satanás está assim, é a hora todinha. Aí quando você viu aquilo ali, não olhe mais. Já saia daquilo ali. Imediatamente já corra daquilo ali. Às vezes não dá tempo, eu fecho os olhos. Eu fecho os olhos. Eu só me lembro quando eu era bem novinha, que eu com a minha filha pequena, coisa de quem não tem experiência. Eu tinha 20 e poucos anos e eu fui levar meus filhos para o parque. Aí a pequenininha disse, eu quero entrar no trem fantasma. Aí eu disse, mas rapaz, eu quero mãe, eu quero, vendo outras pessoas indo e tudo. Eu digo, então vamos, para agradar a minha filha, eu digo, vamos para o trem fantasma. Mas sabe como foi que eu fiz? Quando botaram a gente no carrinho, a minha primeira providência foi fechar os olhos dela com a minha mão e fechar os meus. Fiquei assim, ó. Aí o trem fantasma lá, né? Aí passava por a gente, tinha uns negócios que batia, dava uns gritos, e eu aqui segurando ela, protegendo para que ela não visse. Ela passou pelo trem fantasma comigo, quando terminou o povo, ei, senhora, já, diga, agora tá claro. A gente só, quando clareou que a mulher chamou, aí eu abri os olhos e tirei. Aí ela saiu rindo, satisfeita. Ela não viu nada errado e nem eu. Porque eu tenho certeza que não tinha nada que prestasse naquele trem fantasma. Ou essa história de Halloween é muito complicada. Você pensa que não está amaldiçoando o seu filho ou sua filha, colocando coisas de Halloween para eles, botando aquelas fantasias de demônios, fantasias de bruxas, fantasias de caveira, de morte. Vocês estão pensando que isso está certo? Não presta. Cuidado, o mundo jaz no maligno. E eu tô chamando você para a vida, não sou eu não. Sou só um microfonezinho enferrujado. É o Senhor que está dizendo cuidado. Cuidado com o que os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. A soberba da vida desagrada profundamente a Deus. Você, às vezes, tem condições de ajudar outras pessoas, mas você tem que ter aquela soberba para se alguém disser, e o carro? Qual é o carro dele? Então, e você podendo ter um carro bom, mas que não seja o carro mais caro do mundo para mostrar que é melhor do que o outro.
Aí você vai poder ajudar tanta gente. É tão bom saber que aquela outra pessoa você pode ajudar. Aí aqui ele diz, e a soberba da vida, para a gente ter cuidado. Que ele diz que todas essas coisas, ele diz, porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai. Não procede do Pai. Mas procede do mundo. Ora, o mundo passa. Muito bem avisado aqui, viu? 1 João 2, estou lendo 17, versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se você está baseado em algo que vai perecer, que é o mundo, você está correndo um risco muito grande. Sabe onde é que você está? Pode entender isso. Eu vou fazer uma analogia. Você está numa pele de ovo, você está pulando em cima e embaixo dela é o abismo. Quando você se apega ao mundo. Você está ali segurando um pano para não cair, só que o pano não tem nada segurando ele lá em cima. É o mundo. O mundo, ele vai deixar de existir. E tudo que há nele, tudo que está pregado, impregnado, que quer o mundo, vai com ele, vai perecer com ele. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eita, que coisa boa! É verdade, Senhor. É verdade. E agora, para concluir, eu vou ler sobre os males e as corrupções dos últimos dias. Observem. Mas você, aí, eita, quase que eu não dizia, é 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, que eu estou lendo agora. Os males e as corrupções dos últimos dias. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis. Pois os seres humanos, por que o tempo vai ficar difícil? Por que o tempo, ele está dizendo aqui, Paulo está dizendo a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, que o negócio vai ficar muito difícil nos últimos tempos. Que é justamente que a gente está vendo assim, um monte de coisa difícil. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores. Só me lembrei agora ali no carnaval, a blasfêmia que eles fizeram. Blasfemadores, por isso que o negócio engrossou, o caldo engrossou aqui. Não foi outra coisa não, viu? Blasfemadores, desobedientes aos pais. Os meninos agora é tudo bravo, não quer obedecer aos pais, não. Desobedientes aos pais. Aí quando chega na faculdade, vai desobedecer também. Não é contra, eu sou contra. Pode fumar maconha, não? Aí eu vou fumar maconha. Ah, é para estudar? Não vou estudar. Ah, é para ficar burro? Vou ficar burro. Aí aqui diz, desobedientes aos pais. Outra coisa, ingratos. É muita ingratidão. Um mundo lindo desse que Deus deu pra gente viver. Cheio de coisas lindas. E a gente não agradece ao Criador. A gente prefere acreditar em fábulas, em mentiras, em demônios. E não no Criador dos céus e da terra, nosso Criador. Ele nos deu o fôlego de vida e nós somos ingratos.
Passamos a vida sem olhar para Ele. Somos ingratos. Desvalorizamos o Senhor. Fazemos aquilo que estavam fazendo no tempo de Elias. O Senhor mandava chuvas e a terra brotava os frutos. Quando eles iam colher, iam agradecer a Baal. Um pedaço de pau bem grande que fizeram, dizendo que era uma pessoa, uma imagem. E ele dizia: Baal, muito obrigada pela chuva. Quando as mulheres ficavam férteis e Deus multiplicava as pessoas, eles iam agradecer a um deus demônio lá de, como é que eles chamam, de fertilidade. Que conversa é essa? Quem dá a fertilidade é quem fez você existir. Porque senão ele fecha a madre e você não tem filhos. Ele faz o homem ficar estéril. Quem é que dá a fertilidade? O Criador dos céus e da terra, do mar e de todos nós que estamos nesses lugares. Então nós somos ingratos, sim. E ele disse que no final dos tempos ia acontecer isso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Impiedade. Piedade, pio. Ser uma pessoa que ande em conformidade com os planos de Deus, que busque andar em santidade, que busque imitar a Cristo, a amar, mesmo aqueles que não nos amam, a fazer o bem ao próximo e a adorar a Deus acima de todas as coisas. Não, o ímpio faz o contrário, nega a verdade, nega a vida. Ele é impuro, ele gosta de ser impuro. Ele está na lama e quer se enlamear mais. Vocês já viram que tem no carnaval uns grupos que se lameiam todinho, fica tudo com a lama dura, roupa dura no corpo. Parecem doidos. Pronto, lama. Os ímpios. Sem afeição natural. Deixam de ter afeição, desejo pelo natural. E passa a ter afeição pelo que não é natural. Não é natural a mulher desejar ter relações sexuais com outra mulher. Não é natural. É fugir da afeição natural. Nós devemos, como mulher, desejar o homem. Se não estivermos desejando o homem, pode ter certeza que está precisando de libertação. Porque quando Satanás sair de perto de você, você vai fazer o natural. Você vai ter afeição pelo que é natural. Você vai ter aquilo que o seu hormônio pede. Porque você sabe, né? Que para a pessoa desobedecer a Deus e ter desejo por outra coisa que não vem de Deus, precisa tomar hormônio contrário ao seu corpo. Hormônio que o seu corpo não está pedindo. Ou seja, está tudo errado. Então, sem afeição natural, no lugar de ter afeição por aquilo que a própria natureza de Deus, que fez você ser o que você é, você não tem afeição natural. Aquilo que naturalmente é o que você deseja. Tanto que as pessoas que são libertas dos demônios que levam a pessoa ao homossexualismo, elas falam isso. Elas dizem, incrível, mas eu não tenho desejo mais de jeito nenhum pelo mesmo sexo que o meu. Como é que eu tive desejo por outro sexo? Como é que eu tive que tomar hormônio para poder crescer os seios se eu sou um homem? Como é que eu, sendo mulher, tomei hormônio para ter barba? Porque eu não ia ter barba nunca se eu não tivesse tomado hormônio. Entendeu? Isso aí é desobediência. É não ter afeição natural. E são implacáveis. Eles insistem na mentira. Não, mas eu sei. Pronto, tá certo. A pessoa vai... Olha, mostra aqui na Bíblia a passagem. Mostra. Lê, tá? Mas são implacáveis.
Não querem ceder. Caluniadores. Menino, tem demais agora caluniadores. Tem muitos caluniadores. Tem um povo que resolveu caluniar. Tipo assim, eles são corruptos. Aí eles ficam caluniando que outra pessoa que não é corrupta, dizendo que aquela pessoa é corrupta. Eles têm preconceito, muito preconceito. Eles têm muito preconceito. Aí eles falam, sabe o quê? Que outras pessoas que não têm preconceito são preconceituosas, eles chamam. Olhe, preconceituoso. Eu vou dar um exemplo. Eu vi um vídeo uma vez que um caluniador, ele estava numa posição muito elevada no cargo público. E uma pessoa ajeitando a gravata dele, porque ele ia discursar. E ele começou a zombar do povo daquela cidade, dizendo, rapaz, quer dizer que aqui nessa cidade tem muito homossexual, né? KKKKK, malhando do homossexual. Que é uma coisa erradíssima. É um preconceito. A pessoa deve amar todas as pessoas, independente de qualquer coisa. O Senhor não disse, ame aquela ou aquela outra pessoa, pessoas que são assim, não, ele disse, ame ao seu próximo como você ama a você mesmo. Mas ele ali, com o maior preconceito, zombando e dizendo isso, se achando assim, ofendendo a pessoa que estava ajeitando a gravata dele, porque certamente essa pessoa era da cidade, e ele achando que estava ofendendo a pessoa, mas ele era o presidente da República na época. Então ele achou normal dizer isso. Quer dizer que aqui tem muito isso. Preconceituoso. Aí sabe o que ele prega e o partido dele prega? Que o nosso presidente da República, que tem pessoas que ele tem todo o respeito, pessoas que estão numa situação de homossexuais, porque para mim é uma situação, ninguém é homossexual, ninguém é. Mas pessoas que estão numa situação de homossexual e ele trata com todo o respeito, empregou a pessoa, ajudou a pessoa. Aí o mentiroso e o partido dele soltando para o mundo que aquele presidente, esse presidente de hoje, que não tem preconceito, dizendo é preconceituoso. Aí o presidente agora, com a maior luta do mundo, conseguiu comprar não sei quantas mil vacinas. Aí eles escondendo nos estados, alguns estados, claro que graças a Deus, com muitas exceções, né? Escondendo as vacinas e dizendo que estava faltando vacina em tal lugar. Mentiroso, caluniador, chamando o presidente de genocida quando eles são genocidas. Eles, quem? Aqueles que esconderam os respiradores que o presidente da República comprou para socorrer as pessoas na pandemia. Aí o caluniador mandou esconder no matagal, mas Deus é grande, e apareceu, uma pessoa viu e aí denunciou. Aí ele pegou, mandou esconder os respiradores, aí chegou nos hospitais, não venham para os hospitais, porque estão sem respiradores. Como é que se chama essa pessoa? Caluniador e genocida. Genocida é aquele que mata sem pena toda uma população. Aí acusando o presidente da República que não fez isso, pelo contrário, comprou os respiradores, chamando ele de genocida. O que eles fazem? Eles já sabem, porque já foi comprovado, que o confinamento piora a situação da pandemia. O confinamento piora a situação da pandemia. Então, o que o presidente da República disse? Quem está em situação de risco não vá trabalhar. Os idosos, aqueles que fazem parte do grupo de risco, não vão trabalhar, fiquem quietos e tudo. Mas quem produz, continue trabalhando. Para que aquela pessoa que ficou em casa tenha o que comer. Porque ele estava dando, nessa época,
colocando à disposição o auxílio, mas ele sabia que podia acabar, porque a pandemia ainda não se sabia quando ia acabar. Ele disse, então, vocês trabalhem e façam como eu. Ele trabalhou, inclusive, ele era do grupo de risco, mas mesmo assim trabalhou, optou por trabalhar e contraiu o vírus. E aí disse, eu tomei hidroxicloroquina, ivermectina, disse tudo que tinha tomado. Aí o outro mentiroso, caluniador, um outro representante político de um determinado estado, chegou e disse, não é para tomar esse remédio não. Não tomem não, porque não tem prova científica. Ora, uma pandemia é uma situação de urgência. E o medicamento era tomado há anos e anos. As pessoas que tinham lúpus e outras enfermidades. E o remédio nunca fez mal a ninguém, sendo prescrito de forma correta. Olha o que foi que ele fez. Colocou para o povo, para a população, que não era para tomar aquele medicamento. Porque aquele medicamento não era comprovado. E isso já comprovado que o presidente tomou e ficou bom. Aí ele pegou. Deus é tão grande que deu a ele uma coisinha do vírus para ver se ele se arrependia. Ver se ele deixava de ser caluniador. Aí o que foi que ele fez? Ele escondido, sabendo que o remédio era bom. Aí foi e comprou. Aí disse ao povo que ficou bom, mas não tomou não. Mentiroso, né? Assim como o pai da mentira, bem amiguinho dele. Aí chegou e criou isso, que é isso. O homem mau, o perverso que tem aqui na Bíblia falando. Aí ele fez isso. Aí ele ajeitou lá direitinho, tomou escondidinho o remédio, ficou bonzinho, que o remédio era bom mesmo, porque na verdade ele queria que o povo não se recuperasse para que o caos acontecesse e a China tomasse conta do Brasil. Era isso que ele queria, que ele tá assim, ó, com os chineses. Aí ele pegou, chineses eu não estou generalizando não, com os genocidas que estão no poder da China, os ditadores, essas coisas. Estou falando em gente ruim, que quer matar, porque claro que na China tem muitas pessoas boas. Estou falando dos bandidos que se organizaram com ele para poder derrubar o presidente da República. Aí ele pegou, tomou o remedinho escondido, que não é besta. Aí tomou direitinho, ficou bom. Aí disse que não tinha tomado, não. Mas aí o rapaz achou tão injusto o que vendeu a ele, que disse que é isso. Mas ele tomou. Tá aqui a receita. Tá aqui. A prescrição, o nome dele, tudo. Mostrou ao povo. Aí esse ditador, esse genocida, que estava escondendo os respiradores e tudo, ele pegou e processou o rapaz da farmácia, porque o rapaz mostrou, provou que esse ditador é mentiroso, é caluniador e é genocida, já que ele queria que o povo não tomasse, mas ele sabia que o remédio era bom, que ele tomou, caba de peia, né? Pois é. Pois aconteceu isso. Mas Deus é grande. Deus é grande. E ele está sendo desmoralizado cada dia mais. Então Deus é grande. Vamos ficar tranquilo. Mas o que eu quero dizer é que existe esses implacáveis caluniadores, sem domínio de si, cruéis. É muita crueldade. Sabendo que o remédio era bom, que ele tomou, mas negando para o povo o direito de tomar o remédio, com um único objetivo, ter um número enorme na estatística de mortes. Cabra safado. Tem outro nome não. Aqui diz, inimigos do bem. Inimigos do bem. Tem gente hoje que prefere ser amigo de alguém que é do mal, comprovado, foi feito toda uma apuração, a Lava Jato provou, disse, mostrou, tá aqui, tá tudo provado, ele fez, eu fiz, mas não faço mais não. Aí mesmo assim, agora, esse rapaz tá sendo quase santificado, beatizado, sei lá como é que chama, quando faz o Caba Santo.
Pois não acredita que quem apurou, toda a Polícia Federal que apurou, comprovado e mandou para o juiz federal da época, que era Moro, pois agora parece que Moro que vai responder porque apurou, porque julgou algo que foi apurado pela Polícia Federal, comprovado, provas robustas que ele era criminoso, mas mesmo assim, esse inimigo do bem está sendo aplaudido pelos inimigos do bem. Porque a pessoa que aplaude alguém que realmente sucateou o nosso país, essa pessoa é inimigo do bem. Traidores, são traidores. Esse que eu estou falando para vocês, ele traiu o presidente. Ele só conseguiu ser o que ele é hoje, o cargo que ele assumiu, por causa do presidente. Ele se passou de amigo do presidente. Quando ele ganhou, aí ele disse, eu sou chinesinho, eu gosto é da China, eu quero é dinheiro. Sabe aquele coisa que é dinheiro, mais dinheiro, é dinheiro que eu quero. Mas esse dinheiro, isso aí vai fazer com que muitas pessoas sofram. Não, eu quero dinheiro, meu dinheiro, quero dinheiro. Traidor. Ele traiu a confiança do presidente. Atrevidos, ele é atrevido. É atrevido. Convencidos. Ele pensa que vai ser até, quem sabe, se candidatar até à presidência da República. Depois que tomou o remédio, foi desmoralizado. Tomou o remédio e o rapaz descobriu. Processou o rapaz, mas não tem jeito. A gente sabe. Agora, todo brasileiro sabe que ele tomou o remédio, que ele impedia as pessoas de tomarem. Isso quer dizer genocida ou não? Não tem outro nome, não. Pelo menos é tentativa, né? É tentativa. Agora, como alguns casos ocorreram mesmo, que pessoas morreram, então não é mais tentativa. Infelizmente. Infelizmente. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Outra característica. Tendo forma de piedade, se faz até de bonzinho. Se faz até de bonzinho. Teve um que eu assisti ontem. Eu disse, eu não acredito não. Não é possível. Ele termina o vídeo. Primeiro ele diz, cuidado com esses pastores aí, que eles são agressivos, viu? Eles são agressivos, caluniando os pastores, dizendo que os pastores são agressivos. Aí ele diz, eu sim, eu tenho postura de pastor, eu vou ser pastor. Forma de piedoso, se faz de bonzinho. Para os desavisados, porque quem lê, pelo menos um dos 13 processos que condenou ele, não pode ter ele como alguém que pode ser representante de Deus. Pastor. Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Negando o poder de Deus. Fique longe também destes. O aviso de Paulo para Timóteo. Fique longe também destes. Pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. São aquelas pessoas que preferem, para não abrir mão de suas paixões, de seus desejos da carne, preferem seguir pessoas que pregam a mentira. Ele diz que vai ficar cheio no final dos tempos. Eu estou pensando que a gente está nele. Porque é muita coincidência. Tudo que eu estou vendo aqui, eu estou lendo o livro, eu estou lendo o jornal de hoje. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São resistentes na verdade. Não querem a verdade. Mas a verdade é assim, eu não quero. Não. A verdade é que eu sou mentiroso e tudo, mas não precisa o povo saber. A gente dá 10 reais, como ele botou no negócio, a gente dá 10 reais, aí todo mundo compra o voto da gente, pronto, dá 10 reais a cada um. Depois a gente inventa o Bolsa Família, a gente tira bilhões
do erário público, e aí aquelas pessoas que iam com esses bilhões ter hospitais, ter segurança, ter escolas, elas não terão isso não. Mas o Bolsa Família eu dou. Ou seja, ele deu esmola aos brasileiros, enquanto que era para ter dado aos brasileiros cursos profissionalizantes, investido na educação. Não, na educação ele enganou. Eles fazem o seguinte, bota esse povo tudinho na faculdade, não precisa saber ler. Quando chegar na faculdade, ensina esse menino a fumar maconha. Bote para eles lerem, com muita dificuldade, porque eles não sabem nem escrever, mas bote para eles lerem Karl Marx, aquele otário. A gente coloca, eles ficam só fumando maconha, aí quando a gente disser, bora destruir o Brasil, aí eles só se for agora. Bota um nó no cabelo, porque tem que ser o cabelo bem grande, para ficar parecido com Karl Marx, uma barbona, toda suja de maconha, de tudo. Aí bora fazer isso com os nossos jovens. Eles fizeram isso com os nossos jovens. Fizeram lavagem cerebral com os nossos jovens. Eles enganaram, seduziram os nossos jovens pela facilidade. Não precisa estudar para vestibular, não. Tu entra. Vamos fazer assim. A gente vai dizer que o pardo tem direito a entrar sem fazer isso. Então, todo mundo é pardo? Claro, todos nós somos. Nós temos o sangue negro, de branco, de amarelo, de verde, porque nós somos brasileiros. Nós temos todas as raças. Olha que coisa linda o Brasil. E eles fizeram facções, dividiram essas pessoas. Não, você é branco, o outro você é preto. Ah, então você vai ter que... Que é isso? Eu tenho orgulho de dizer que no meu sangue corre, nas minhas veias, corre sangue negro, de negro. De negro. Também não tenho raiva de branco, não. De branco também. Meu pai era um moreno lindo, morenão dos olhos verdes. Minha mãe era branquela, como eu. Era mais para branca. Mas eu não tenho preconceito com branco, não. Hoje, eu ficava sempre tentando me bronzear para ficar morena. Mas hoje eu não me importo com a minha cor. Eu me importo com o Deus da minha vida. Eu não quero ficar correndo atrás de ficar mais escuro ou mais branca. Eu quero é Deus. Porque Ele me ama. Independente que eu fique amarela, verde, branca, negra, o que for. Eu sou imagem e semelhança dele. Mas estes que fizeram a cabeça dos nossos jovens, eles colocaram facções, eles dividiram e ficam chamando o atual presidente de fascista. Tá de brincadeira. Eles que racharam. O idoso tem que ser inimigo do jovem. O negro tem que ser inimigo do branco. O rico tem que ser inimigo do pobre. Mas não colou não, viu? Colou não. Porque quem tem Deus no coração é um brasileiro que ama todas as pessoas, independente de qualquer coisa. Nós amamos. Nós nos amamos. Nós amamos uns aos outros. E se Deus quiser, o Espírito Santo de Deus vai implantar no nosso coração, no coração de todo brasileiro, que nós nos amamos. Nós não devemos fragmentar a sociedade, como o comunista tenta. Os comunistas, eles fragmentam. Eles falam, olhe, você é pobre porque fulano é rico. Que conversa é essa? Você pode ter o mesmo dinheiro, vai estudar e trabalhar também, que você vai ter a oportunidade. O Estado tem a obrigação de tratar todos por igual. Todos por igual. Todos nós somos inteligentes, somos capazes de trabalhar, estudar e de crescermos profissionalmente. Então, essa coisa de fragmentar a sociedade, de querer destruir a família dentro de casa, fica os filhos brigando com os pais. Por causa disso, eles esfacelaram a família. Mas ainda bem
que o mal não prevaleceu, que o Haddad não ganhou e nem vai ganhar nunca. Nunca ele vai liderar o nosso país. Nem ele e nem as ideologias satânicas dele. Se Deus quiser, ele vai se converter. E a nossa nação, ela é do Senhor. Nós consagramos ela ao Senhor. Que Deus fortaleça a igreja dele. Que a igreja do Senhor, ela honre a Deus. Ela não aceite esses que estão se infiltrando nas igrejas. Temos que acabar com tantas denominações. A igreja do Senhor é uma só. É a igreja que anda de joelhos, com a cabeça encurvada, adorando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, e pedindo que Deus venha em favor da igreja, perdoe a sua igreja, faça a sua igreja mais forte para receber aquele que estava em pecado e jogar fora o lixo. É sem a mochila. É assim que a igreja do Senhor será fortalecida. E nenhum ataque destruirá a igreja do Senhor. A igreja do Senhor prevalecerá. Prevalecerá. A igreja do Senhor. A igreja que confessa que Jesus Cristo é Senhor. Senhor quer dizer, quem governa é Ele. Ele não é meu garçom, não. Ele não está a serviço de mim, não. Eu preciso dele. Eu preciso de ouvir a voz do meu Pai e obedecer para que eu viva. Ele já está vivo. Quem precisa sobreviver sou eu. E para isso eu tenho a responsabilidade única de buscá-lo. E o mais, ele é quem nos livra das tentações. Ele é quem nos mostra o caminho. Ele é quem nos mostra o caminho. Ele vai dizer, este é o caminho, andai por ele. Você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Vamos, irmãos, primeiramente, na nossa oração, vamos agradecer a Deus pela recuperação da irmã Zilma Brandão. A irmã Solange está agradecendo a Deus e aos irmãos que oraram por Zilma, pois ela está recuperada para a honra e glória do nosso Deus. Louvado, exaltado e engrandecido seja o nosso Senhor. Se você olhar os comentários de ontem, você vai encontrar o testemunho da irmã Solange, agradecendo pela recuperação da irmã Zilma. Deus é bom, não é, irmã Solange? Deus é bom! E a sua misericórdia dura para sempre sobre as nossas vidas. Agora eu também quero agradecer a Deus, a pastora Jane. Ela vinha orando há muito tempo pela irmã Joelba. A irmã Joelba estava com um problema seríssimo, estava na UTI. E para a honra e glória do nosso Deus, a infecção urinária acabou e ela está na enfermaria. Porque não pode sair da UTI direto para casa. Tem que passar na enfermaria. E hoje eu não sei se ela já vai para casa. Mas ontem a informação que o filho dela deu para a pastora Jane, e ela colocou, mandou para mim. E eu estou muito grata a Deus, porque nós oramos também pela irmã Joelba. Pedimos a Deus por ela. E hoje estamos recebendo de Deus o retorno. Que ela saiu da UTI. Está na enfermaria para ir para casa. Amém? Agora nós pedimos oração por Sheila e Paulo. Sheila é tia de Talita, que pediu oração pela mãe dela, que Deus curou. Graças a Deus, a mãe dela foi curada. A irmã Gleice que me informou isso. Que agora quem está precisando de oração é a tia e o esposo da tia de Talita. Deus é bom. E assim como Deus curou sua mãe, Talita, Deus vai curar sua tia. E o esposo dela, Sheila e Paulo, serão curados para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador. Nós cremos
no único Deus que tudo pode. Tudo pode. Ele é único e só Ele tudo pode. Agora quero pedir oração pela recuperação da saúde de Izinha, a netinha da minha irmã São. Eu estou preocupada porque hoje ela não me disse nada. Mas ontem, desde antes de ontem, que Izinha está apresentando uma febre. E aí, para pedir a Deus para curar a Izinha, para Deus tirar a febre de Izinha. Como a minha irmãzinha São disse, na hora que estava orando: Senhor, o Senhor curou a febre que estava na sogra de Pedro. Ela lembrou. Então, é assim mesmo. Vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O nosso Senhor quer a sua igreja cheia de fé, cheia do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos nos revestir com a palavra de Deus, que é uma arma poderosa contra o adversário. Quando ele tentar enganar, quando ele tentar colocar ventos de doutrinas mentirosas, aí você, firmada na palavra, não cai de jeito nenhum na mentira. Vamos orar? Amado Deus e Pai, Senhor de nossas vidas, amado de nossas almas, em Tuas mãos santas e poderosas, eu te consagro todas as pessoas que estão enfermas. E também, meu Pai, Sheila e Paulo, e Izinha, e Hermínio, e Darcos Alexandre, e todas as pessoas que estão enfermas. Eu entrego no Teu altar e peço por cura. Sara, meu Pai, essas pessoas, para que muito em breve nós possamos testemunhar, como testemunhamos da mãe de Talita, como testemunhamos de Vinícius, que estava na UTI, numa situação gravíssima, e foi curado. Era situação gravíssima de Covid. E foi curado e deu testemunho. E tantos outros que o Senhor recuperou. Tantos outros. Seu Augusto, que também estava com Covid, estava entubado e está em sua casa, recuperado. Tantas dádivas que o Senhor já nos deu. Pai, soma a estas aqui. Eu peço a cura destas pessoas. E eu te agradeço pela recuperação, Pai, de Zilma. Eu te louvo e te glorifico, meu Pai. Eu te agradeço. E também Joelba, Senhor. Muito obrigada, Pai. O médico disse, meu Pai, o médico que recebeu ela, que levou ela para a UTI, ele disse ao filho de Joelba que foi um milagre, porque o quadro dela de infecção urinária era gravíssimo, porque já tinha dado um problema mais sério em outros órgãos vitais dela. E o Senhor reverteu o quadro, até que ela está agora, meu Pai, já saindo do hospital, porque ela já está na enfermaria, ela já foi liberada da UTI, ela já saiu do perigo. Meu Deus, muito obrigada, meu Pai, que o Senhor ouviu a oração da pastora Jane e de toda a igreja, todas as irmãs do grupo que estavam orando pela irmã Joelba. Muito obrigada, Senhor, porque Tu és o Deus de milagres. Tu és o Deus que se alegra com a nossa alegria, que chora com a nossa dor. Tu és Deus de graça, misericórdia e bondade. A Ti, a nossa eterna gratidão. Eu te consagro, Pai, toda a terra e todos nós, os seres viventes que há na terra, para que o Teu reino venha sobre nós, que haja salvação, libertação de pecados, livramentos, meu Pai, e a cura. Eu te peço que o Senhor sare toda a terra. Chegue com cura, porque o Senhor disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sara a nossa terra, Senhor. Tira até o último vírus desta pandemia, para a honra e glória do Teu nome, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, é que eu vos peço e já vos agradeço. Amém, Senhor.
Amém, irmãos? Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Alegrem-se nele. Fortaleçam-se através do conhecimento da verdade, para não caírem nos ataques à verdadeira igreja do Senhor. Amém?